Slide 1. Fundo de tela preto, com escrita em branca da frase Políticas de Acessibilidade e Inclusão das Universidades Federais. Todo esse vídeo possui fundo preto e todas as narrações estão na parte inferior da tela em amarelo. Olá, eu sou Carol e estou aqui para falar de um assunto importante com você. Você sabe o que é acessibilidade? Slide 3 ao 11. Ao centro, uma seta azul aparece indicando os conceitos de acessibilidade que estão sendo citados na narração. Acessibilidade é a condição para a utilização total ou assistida com segurança e autonomia dos espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, serviços de transporte, dispositivos e dos sistemas e meios de comunicação e informação pela pessoa com deficiência. Do slide 12 ao 13, imagem de uma pessoa com deficiência física na cadeira de rodas subindo uma rampa ao céu aberto. Suas mãos estão apoiadas nas rodas da cadeira. Talvez você já tenha percebido, ou talvez não, que quando falamos sobre acessibilidade, associamos esse termo à acessibilidade arquitetônica. Mas não é só isso que acessibilidade significa. Hoje vamos falar sobre acessibilidade de comunicação nas universidades federais do Brasil. Slide 14 ao slide 17. Uma seta azul aparece ao centro da tela, indicando uma imagem que possui 9 índices contemplado as deficiências. Os ícones estão desenhados em preto com fundo em branco. Do slide 18 ao slide 22, uma seta azul aparece ao centro, indicando 3 imagens do lado esquerdo. A primeira contém os desenhos das letras do alfabeto em libras. Ao seu lado, uma imagem de um dedo em cima de um texto em braille na cor branca. Abaixo delas, a mão de uma pessoa utilizando um teclado adaptado na cor preta com teclas brancas e laranjas. A acessibilidade de comunicação elimina barreiras na comunicação interpessoal, como, por exemplo, o uso de língua de sinais pela população surda, o uso de textos ou materiais escritos em braille para os cegos e a utilização de recursos de tecnologia assistiva para a acessibilidade digital. Do slide 23 ao slide 25, imagem ilustrativa com pequenos desenhos de elementos científicos como célula de DNA, moléculas químicas, tubos de ensaio, microscópio, lupa, além do desenho de uma pessoa utilizando uma roupa branca e gravata vermelha e ao seu lado direito uma pessoa utilizando uma beca e capelo de formatura nas cores preta. Devemos lembrar que o Brasil é um país de proporções continentais, reconhecido internacionalmente em inúmeros aspectos e, dentre deles, a produção científica de suas universidades. Do slide 26 ao slide 27, gráfico na cor azul com fundo cinza. Na parte superior do gráfico está escrito na cor preta 26 estados brasileiros mais Distrito Federal. Do gráfico possui. Dentro do gráfico tem o número 69 e abaixo dele está escrito Universidades Federais. As universidades federais são instituições de ensino superior públicas mantidas pelo governo federal brasileiro. Atualmente, o país conta com 69 dessas universidades em todos os 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Do slide 28 ao slide 30, desenho de uma mulher de pele branca, óculos de grau redondo e cabelo preso na cor castanho. Ela utiliza uma blusa azul e faz sinal de dúvida com as mãos. Ao redor dela, diversos pontos de interrogação na cor rosa. Nos mesmos slides, desenhos contendo o logo e nome de diversas universidades federais do Brasil. O fundo da imagem é branco. Tá bom, mas será que todas essas universidades promovem a acessibilidade de comunicação a seus alunos? Para saber se isso realmente acontece, fomos investigar nos sites das universidades federais se elas têm ou não políticas de inclusão e acessibilidade para seus alunos. Slide 31. Gráfico com uma escala com contagem de 10 em 10 números e que vai de 0 a 80. A escala contém 3 colunas, sendo respectivamente uma azul, uma amarela e outra vermelha. A azul representa o total de universidades federais no Brasil e está demarcada entre o número 70 a 80. A amarela representa as universidades que possuem políticas de acessibilidade e inclusão e está demarcada entre o número 20 ao 30. A vermelha representa as universidades que não possuem políticas de acessibilidade e inclusão e está demarcada entre 50 a 60. Na parte superior da tabela, escrito em amarelo, temos o título Políticas Implementadas e na parte inferior dela, a legenda das colunas representadas pelas cores correspondentes a ele. Descobrimos que das 69 universidades federais do Brasil, 18 possuem políticas de inclusão e acessibilidade implementadas e 51, isso mesmo, 51 não possuem políticas ou, se possuem, não encontramos essa informação no site.
Slide 32. Gráfico com escala que conta de 10 em 10 números e que vai de 0 a 80. A escala contém 3 colunas, sendo respectivamente uma azul, uma verde e outra vermelha. A azul representa o total de universidades federais no Brasil e está demarcada entre 70 a 80. A verde representa as universidades que possuem núcleos de acessibilidade e inclusão e está demarcada entre 20 a 30. A vermelha representa as universidades que não possuem núcleos de acessibilidade e inclusão e está demarcada entre 40 a 50. Na parte superior da tabela, escrito em amarelos, temos o título Núcleos de Acessibilidade e Inclusão. E ao lado direito dela, a legenda dos gráficos representado pelas cores de cada coluna. Do total de universidades pesquisadas, apenas 22 possuem núcleos de acessibilidade e inclusão. Alguns desses núcleos são secretarias, programas, etc. Ou seja, 47 universidades não possuem nenhum setor de acessibilidade e inclusão visando o acesso e permanência no ensino superior, seja pensando nas pessoas com deficiência ou no restante da comunidade acadêmica, para atender a um grupo heterogêneo de pessoas. Slide 33. Gráfico com escala que conta de 5 em 5 números e que vai de 0 a 25. A escala contém 2 colunas, sendo respectivamente uma roxa e outra vermelha. A roxa representa o total de universidades federais que possuem políticas de acessibilidade e inclusão, e está demarcada entre o número 20 e 25. E a vermelha representa as universidades que indicam a participação do público da educação especial em sua formulação. Na parte superior da tabela, escrito em amarelo, temos o título Participação do público da educação especial na formulação das políticas. E ao lado direito dela, a legenda dos gráficos representado pelas cores de cada coluna. E tem mais. É importante lembrar sobre a importância da participação das pessoas com deficiência, especialmente dos próprios alunos com deficiência das universidades, na formulação dessas políticas. Isso porque ninguém melhor do que eles para dizer quais são as suas necessidades. E, infelizmente, encontramos poucas políticas que indicam a participação do público da educação especial nesta formulação. Slide 34 ao slide 37. Imagem contendo o logo do modelo de acessibilidade do governo eletrônico escrito gov.br e EMAG. A escrita está nas cores azuis, amarelo e verde. Uma seta em azul aparece ao lado direito do logo, indicando o texto do portal de uma dessas universidades na aba de acessibilidade, utilizando o modelo eletrônico EMAG. Outra coisa que nos chamou a atenção é que a maioria dos sites segue um padrão disponibilizado pelo governo federal, utilizando o EMAG, Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico, como base. Em vários sites foi possível identificar um texto padrão ao digitar o nome da universidade mais a palavra acessibilidade. Slide 38. Ilustração em preto e branco de pessoas com deficiência segurando um cartaz escrito Nada sobre nós, sem nós. Enfim, poderíamos continuar falando muito sobre esse assunto, mas nosso tempo é curto. A mensagem que gostaríamos de deixar é a seguinte: com quem e para quem essa acessibilidade é construída? Vale a reflexão. Obrigada pela sua atenção até aqui e até mais!